E aí, galera, tudo bem com vocês? E aí, Henrique? Opa, e aí, Israel? Tudo bem, pessoal? Vocês aí em casa? Estamos aqui, então, na primeira quinta-feira de 2023. Como é que vocês passaram aí o ano novo? Ah, com certeza. Foi bom, Henrique? Enchendo a barriguinha, comendo muito... comendo o restante do Natal e fazendo mais um pouquinho para a Semana Nova. E hoje aqui estamos com o Paulo César. Paulo, olá. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer Ele é ter você astrônomo. Isso. Astrônomo. Pessoal, não é astrólogo. Não, viu? é astrônomo. Hoje vai até explicar um diferente. pouco das diferenças. Isso. Vocês viram que bacana aqui, ó, antes da gente conversar com o Paulo, o nosso cenário. Estamos em cenário novo, né, Henrique? Sim. Mudamos todo o ambiente. Tá bem o diferente. ambiente gostoso, né? E hoje, quinta-feira, combina o quê? Carlão Lanches, né, Henrique? Carlão Lanches. Eu sempre falo da Maravilhoso. maionese, porque é uma delícia aquela maionese. E, pessoal, lá no Carlão, você vai aproveitar aquele espaço, a Praça Nova, você que tem filhos. Um ambiente super muito legal. agradável, Eu né? mesmo vou sempre com a minha menininha. Legal, legal. Vocês perceberam que tá um cheiro diferente aqui no estúdio? Aqui, ó. O que é isso, Henrique? Vocês O que tá estão dando para ver acontecendo as aí? fumacinhas? Olha aqui, pessoal. Acho que dá Óleos pra ver lá, ó. essenciais, olha aqui, ó. Óleos essenciais do Terra. Que legal. Sua farmácia natural em casa. Vai ficar o QR Code aqui se você quer ter esse produto na sua casa, óleos essenciais para a saúde da sua família, ou até mesmo se você quer empreender com o do Terra. Vai estar aí o QR Code para você olhar depois, tá bom? Muito bom. Cara, que cheiro maravilhoso, hein? Você É, pode esse aqui colocar é no muito bom. carro, pode colocar em qualquer lugar, né? Esse aqui é de carro. É um difusor portátil para carro. Ele vai servir tanto para usar no momento de estímulo. Se está dirigindo e está com sono na rodovia, você pode pôr um óleo de estímulo. Como você pode usar um óleo ali que te agrade ou algo que seja para cuidar de alguma doença ou algum problema. É muito legal. Legal lá. Vai ter então o QR Code aí, se você tem interesse, chame o pessoal aí. E vamos então bater um papo aqui bem Vamos, bacana sim. com o Paulo. Eu Paulo, fiquei ansioso, hein? seja Opa. bem-vindo. A gente tá ansioso e curioso para um monte de coisa que a gente quer perguntar, né, Henrique? Sim. É. A gente queria entender da tua história. Você é casado, tem filhos? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, pessoal, meu nome é Paulo, né? Sou astrônomo, também sou formado em ciências da computação, né? Sempre trabalhei com a área de informática também, só que eu sempre tive o pé na área da astronomia, sempre amei astronomia. Então foi por acaso que eu comecei ali a estudar e me formar e ser um astrônomo que eu sou hoje, né? Quantos anos você tinha quando você começou a procurar o assunto? Da astronomia? Não, desde criança. Desde criança? Desde criança estudo. Que legal. Eu digo assim, formações eu vim de 2013 para cá, né? Então foi uma coisa assim que eu não esperava, não tinha plano nenhum para minha vida, né? Aí eu comecei a estudar astronomia em 2013, aí quando foi lá para o finalzinho de 2017, eu montei um canal que não ia ser nada com astronomia chamado Mundo Curioso. E Qual que era a ideia? a ideia é Assim, postar coisas científicas, que eu sempre Certo. gosto da área de ciências, né? E eu vi que aquele canal não tinha engajamento nenhum, né? Aí um dia, no começo de 2018, teve bem no comecinho ali, o eclipse, né? Lunar, que é a lua de sangue. E eu resolvi colocar o telescópio lá e fazer uma live. E essa live bateu 1 milhão de pessoas simultâneas. Caramba, cara. Simultâneas. E rapidamente no- o canal... no Facebook? No Facebook. De repente o canal começou a crescer no Facebook e eu vi que o pessoal queria saber da astronomia. Então eu peguei o meu conhecimento, as minhas formações e dali para cá só foi sucesso, cara. Até graças então a você não Deus. era formado na área? Não, já era formado em já. astronomia. É que eu só não divulgava o Sim, trabalho. entendi. É que ciências, que era o primeiro ponto que você falou que estudava, é algo assim muito genérico e amplo, penso eu. Sim. E quando fala de astronomia, bate muito sobre coisas que está fora do nosso domínio. Sim. É a exatamente. grandeza do De universo. exatamente. E as questões que nem você falou da lua de sangue, eventos naturais e que são raros às vezes, não são tão frequentes. Isso. Então Leva realmente um período para acontecer. Exatamente. né? então eu acho que é muito legal mesmo, é um assunto bem E um mais pouco interessante. que a gente desmistifica isso aí, né? A pessoa fica mistificando às vezes algo simples, então a gente vai lá com a ciência e mostra para ele o que é Sim. esse eclipse, como esse se fenômeno. forma esse fenômeno, Sim. por que tem um nome de lua de sangue, né? Então como fui tendo esse engajamento, né?
eu afastei um pouquinho da informática e fui dando mais prioridade. Aí eu recebi hoje eu tenho títulos de doutor internacional, né, que eu recebi de Marrocos, agora em novembro. Que legal. Olha só, cara. Eu faço parte do Fórum Internacional da Criatividade e Humanidade de Marrocos, sou embaixador e doutor, né? Eu também sou embaixador internacional da astronomia pela Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil, que é a Cilbras. Recebi a posse agora, nesse ano também. Então, a minha carreira, cara, foi crescendo, graças a Deus, assim, em algo que eu nunca planejei na minha vida. Que legal. É algo que eu nunca sabia. Mas era dentro do que você gostava era também. assim, dentro do que eu gostava, mas nunca... Está muito ligado às ciências. Isso, também, mas eu nunca tive uma visão assim que é algo que ia me fazer crescer na vida, né? Ser conhecido, levar... Sim. Até então, antes eu tinha canal de informática, né? Eu era bem conhecido na área de informática também, que eu trabalhava dando suporte. Hoje você tem quantos telescópios? Hoje ali em torno de uns 6, 7 telescópios. 6 ou 7. Tirando do observatório que é o maior, que é o de 450 milímetros, é o gigantesco mesmo, tem os outros menores que eu faço E esse live. observatório está onde hoje? Você faz no ambiente seu mesmo, particular. Eu tenho um instituto. Um instituto, uma empresa já aberta, chama Instituto Centauri, né? Instituto de Pesquisas Espaciais Centauri. Isso aqui em Jales. Em Jales. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Isso está aberto a público ou pessoas vão nesse instituto, elas podem ter acesso a isso? Ainda não está aberto porque não tem um local específico. Tá, né? Ainda eu trabalho em casa ainda. Eu tenho o meu laboratório em casa, tenho um estúdio, né? Trabalho em casa. Eu fiz essa pergunta porque olha só, pessoal, que bacana. É Jales, curioso, né? Jales tendo à disposição um astrônomo com esse know-how e agora com toda essa estrutura que está vindo para a cidade. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu perguntei do primeiro telescópio porque eu penso assim, poxa, por ser uma paixão... Quando foi que você conseguiu o teu primeiro telescópio? E se você tem ele ainda? Cara, aconteceu tudo assim, ó. Em 2013, né? Foi uma parte triste, mas tudo tem uma explicação para a vida da gente. Em 2013 eu perdi um filho, o primeiro filho que nasceu. Ele foi fazer uma cirurgia, pegou uma infecção hospitalar, né? E eu estava meio saturado. Eu era dono de um provedor de internet também, né? E estava meio saturado daquilo. E eu estava sentado em Araçatuba, ainda ele estava internado, sentado, olhando para a televisão e, de repente, passou no jornal, né, o meteorito que tinha caído na Rússia, Chelyabinsk, na Rússia. Eu me lembro disso. Então, e eu olhando aquela matéria, falei, poxa, tá aí uma área que eu posso focar, né? Falei, pelo menos para me sair um pouco dessa área de informática, esparrecer a mente. Já era o que você gostava? Já era o que eu gostava. E quando aconteceu tudo, o menino faleceu 2 dias depois, né? Lá para o mês de setembro, faleceu em abril, mês de setembro eu comprei um telescópio pela internet. Eu tinha um dinheiro preso na internet, na época, no PagSeguro, e eu não conseguia tirar aquele dinheiro. Falei, vou gastar, então vou tentar comprar um telescópio. E eu achei exatamente o valor que tinha um telescópio. Ainda bem que foi um telescópio, né? Trocar por uma cafeteira. Uma cafeteira já... É bom, né? Quem gosta, eu gosto de café. Mas... Tomar um cafezinho. Pô, olhando as estrelas... Mas foi a partir dali, cara, que eu consegui entrar nessa área de astronomia. Como eu falei assim, agora eu vou me formar. Fiz astronomia, né? Estudei astronomia. Fiz pré-reitoria em astrofísica. Você fez aonde, astronomia? Astronomia comecei a estudar em Araçatuba, né? Depois a gente também teve outras faculdades online. Entendi. Tá? Fiz pré-reitoria na Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Que bacana. Que eu ganhei uma extensão lá, uma pré-reitoria do professor Alexandre, um cara muito bom. E ali eu fui me formando, sabe? Formando cursos daqui e dali. Estou fazendo pós em física, fiz em física e matemática agora, né? Também, que é uma área. E com esse telescópio, cara, eu fui fazendo fotos, né? Astrofotografias, fui estudando, fui melhorando. E de 2013 para cá, eu fui fazendo grandes registros, né? Então é uma área ali que aí eu fui adquirindo mais telescópios, mais conhecimentos. Fui produzindo telescópios também. A gente pode produzir os nossos próprios telescópios. Henrique, você gosta de produzir legal, as tipo também, comprar as lentes, o cano pode ser um cano de PVC, pode, algum tipo de lentes ou espelhos, Então a gente pode fazer isso aí. Tem acho que até um Reels que você colocou, que tem um telescópio e tem tipo de uma caixa assim. Foi eu que estava fazendo o alinhamento, eu que criei aquele telescópio, eu que montei. E aquela caixa para que serve? É uma base que eu vou fazer um motor, né? Então naquela caixa ali vai ficar um motor, né? Para ele fazer o movimento sozinho, né? Acompanhando os astros celestes. E aí uma pergunta sobre a parte da astronomia mesmo. Tipo assim, qual que é a principal função do astrônomo? O astrônomo ele é um cientista que estuda o universo. Certo, né? Mas você... Os corpos celestes. Você fica tipo assim, o teu trabalho é ficar observando e vendo se algo está fugindo um pouco do contexto. Chama estudo observacional, né? Então você está observando ali todos os dias. O que atrapalha geralmente é o nosso tempo.
Nós estamos aqui no Trópico de Capricórnio, então aqui chove muito, né? Mas quanto tempo está limpo, a gente está ali estudando, está registrando, fazendo astrofotografia, porque através da astrofotografia a gente compara um dia com o outro, né? Um ano com o outro, e vê ali como estão os corpos celestes, né? Sim. Se houve alguma supernova, como que tá, se tem alguma cratera nova na Lua. Ainda da cratera não é possível, só quando tiver observatório, né? Que é possível observar, acompanhar essas partes de crateras, né? Mas porque você precisa de equipamentos mais específicos ou não? Eu tenho todos os equipamentos, é que eu preciso do local mesmo para ficar fixo. Por exemplo, esse telescópio que eu vou usar no observatório, não tem como eu montar ele por ser muito grande e ocupar um espaço. Tipo, ficar mudando de lugar. Sim, tem que ser um lugar muito fixo. Sim, não mesmo. tem nem como você. Ele é muito pesado mesmo. Ele vai pesar mais ou menos uns 350 quilos por aí. Entendi. E aí, tipo assim, você tá. Cada dia mais se lança satélites. Né? Lança, Deve estar. Você consegue ver o lixo espacial que está em volta da gente? Cara, eu não Já consigo, aconteceu? mas tem observatórios próprios para isso. Pra isso. Pra isso, principalmente no Brasil. Porque eu estava vendo uma matéria, eu não sei se é verídico, se você é da área, mas diz que o tanto de lixo que tem no espaço que a gente, pessoa comum, não faz ideia Exatamente. do tanto de lixo que tem no espaço. Exatamente. Algumas coisas caem de volta aqui. Sim, quando é eles incinerado lançam, geralmente. Não, mas muita coisa tá lá esparramada. Tipo, Tá. Só Cara, que não é lixo comum. É geralmente coisas relacionadas a peças. peças de satélites, foguetes. Pedaços de ferro, sim. lataria. Só que assim, são coisas que colocam em risco os satélites que estão em órbita, a estação espacial, a ISS, por exemplo, um objeto desse aí está... A ISS está no espaço a mais de 20 mil quilômetros por hora. Quando se choca com qualquer pecinha ali, cara, é gravíssimo. Um problema, um dano grave. É um dano grave. Então, esses lixos espaciais têm observatórios que monitoram só isso. E eles fazem, tipo, lives que dá para qualquer usuário, por exemplo, olhar e ver cara, ou não? Essas ideias de live são poucos. Eu mesmo, assim, o que mais fez live no Brasil da Lua, que começou... Não foi que começou com a ideia, mas que teve esse engajamento de mais live da Lua no Brasil foi eu. Já fiz mais de 1.200 lives da Lua, cara. Da Lua, de quando eu comecei. Todos os dias montando um telescópio, fazendo da crescente a minguante, da crescente a minguante. Sabe, ocultação do planeta Marte, mostrar Saturno pelo telescópio. Então isso atrai o público, né? Sim. O pessoal fica ali horas, cara. Você está mostrando uma coisa só. É só a Lua, mas a pessoa está olhando a cratera, de repente E passa... a imagem fica perfeita. É perfeita, cara. É. Perfeitíssimo, Depois eu vou perfeitíssimo. entrar para ver, eu nem cheguei a olhar ainda. Nitidez É total. muito legal. Nitidez total. E no caso, por exemplo, o pessoal deve perguntar muito para você. Existe vida lá fora? O que Cara, falam? é a maior pergunta. Porque vocês participam de vários fóruns, Sim, de vários sim, eventos, sim. né? Você com todos esses compromissos. O que se fala? Realmente Cara, eles estão escondendo alguma coisa? O pessoal, eles guardam até o final só para fazer a pergunta. Você já viu um OVNI? Você já gravou um OVNI? Existe vida lá fora? Tá? Falar que existe vida lá fora é opinião, né? É palpite, não tem como provar ainda. Não tem como provar. Mas falar que não existe também, não é. É querer ser a última bolacha do pacote. Isso, cara. Um universo tão grande. Eu, na minha visão, por exemplo, tem o Sacani lá, né? O Sérgio Sacani, que ele faz, né, do Space Today. Sim. Ele não acredita. Mas é uma opinião dele. Eu já acredito. Porque um universo tão extenso como esse, cara, pode ser não seja uma vida igual a nossa, mas algum tipo de vida existir. Então, o universo, hoje nós conhecemos aí sistemas estelares com planetas, igual ao sistema solar, né? Onde uma estrela é o centro, né? E outros planetas orbitam em torno dela. Então, em algum local, existem zonas habitáveis que já foi descoberto, né? Lugares que dá para se morar. Zonas habitáveis são, por exemplo, a os Terra. exoplanetas que eles falam. Isso, os exoplanetas. As zonas habitáveis é quando o planeta está mais ou menos em relação à Terra. A Terra, nós estamos numa zona habitável. Sim. Então, há vida, porque temos condições, a distância do Sol. Entendeu? Se fosse mais distante, já não teria uma vida como nós temos hoje, uma atmosfera, etc. Olha, se não tiver, o Elon Musk ele quer criar. O Elon Musk ele é doido para habitar Marte. É. É uma coisa ainda assim, é um futuro remoto, cara. Você sabe por que escolheu Marte? Por conta dessa zona? Cara, Marte é o local mais apropriado. Não tem outro local a não dentro ser do Marte. nosso sistema solar? O sistema solar não tem. A não ser que seja a Lua, a Europa, que é a Lua de Júpiter. Que é uma Lua ali que também tem condições para a vida. Né? Mas ela está bem mais longe. Vixe, está muito mais longe. Tá milhões de quilômetros longe. É muito legal quando a gente vê nos filmes ou alguma coisa assim, aqueles corpos viajando tipo a 20 mil quilômetros por hora.
Só que aí, quando você olha dentro da imensidão do universo, é um pontinho Ele é que nada, nem se ele é mexe. nada, ele é nada. Quase não se mexe. É exatamente quando a estação espacial está passando. Vocês já chegaram a ver, né? ISS passar. Então, teve um dia que eu vi aquela fileira de satélites do Elon Musk. Do Elon Musk. Eu tava no quintal e eu vi passando uma luzinha, aí em seguida outra, elas andando tudo encarreadinha. Aí eu peguei e falei, gente, o que é isso? Aí eu chamei a Camila pra ver, ela olhou, aí um amigo me ligou bem na hora. Ele também tinha visto o Michael, falou, dá uma olhadinha, olha lá os satélites da SpaceX e tal. Que massa. Aí eu olhei e falei, caraca, velho. Passou tipo Cara, quase 50. Essa história Eles do... passam tudo enfileiradinho, uns 50. Depois, se vocês Caramba, procurarem pensando. lá, eu aqui na região fui o primeiro a gravar. Porque ainda eu tava dormindo, rapaz. Era parte de tarde já. Eu comecei a receber um monte de ligação e o pessoal falando assim, tão invadindo, né? O pessoal começou a falar, tá invadindo a Terra, ou é avião militar. Eu falei, gente, o que é isso? Mas Eu corri tava lá. muito alto também, né? Pra ser avião. Era... Sim, mas o pessoal, como era já no crepúsculo, o pessoal vê só as luzinhas, não tem como definir, né? Não tem noção. Aí eu fui lá, né? Como a câmera do observatório, eu tenho um sistema de E monitoramento. você tem poucos seguidores, imagina o teu Então. telefone. Nossa, cara, Tuas começou a redes ligar. sociais, Começou a pipocou ligar. tudo. Olhei pro céu assim e falei assim, aos Starlinks. Aí eu direcionei a câmera do observatório e comecei, o observatório Aí você temporário. já pôs pra gravar. Pus pra gravar, cara, já gravou, ficou perfeito. Eu expliquei pro pessoal o que E bombou é. de legal. gente. Nossa, cara. Depois eu quero Viu mais gente tá no que a Lua? YouTube. Tá no YouTube Eu e quero você assistir pode depois. procurar no Google lá, né? Astrônomo de Jales, aí aparece isso. Que né, legal, essas filmagens. cara, eu Parece quero muito assistir. matéria. Por exemplo, aquele bolido. Né? Bolido é o meteoro quando ele é em forma maior, forma uma bola de fogo e ele vai cruzando o céu. Aí fala bolido, né? O bólido. Passou, acho que foi no final de 2020, que é a pandemia. Final de 2020, na pandemia. Aqui na região, e o meu telefone era meia-noite e pouco. Eu não vi. Só que as câmeras do observatório que eu tenho, do sistema de monitoramento de meteoros, Elas ficam 24 ficam 20 horas ligadas. gravando. Eu fui lá e vi. Rapaz, no outro dia era SBT, Globo, Bandeirante, Record. Passou a matéria que eu fiz, né, que eu dei lá para eles, passou em rede nacional, cara, no balanço geral. Que legal, Olha porque só. você capturou uma imagem. Uma que- imagem, isso. Aí eu expliquei para eles o que eram, né? Que é se tratado de um bólido, né? Que é um meteoro. Eu acho que eu vi essa matéria. Você falando bacana, agora de cara. bólido aí, eu acho que eu vi Isso. você falando sobre isso. Mas na época eu não te conhecia. Então... Isso, na TV. Então essas coisas foram abrindo mais a porta para mim. Foram ainda, cara. acontecendo Foi muito acontecendo. natural, né? É que assim, o natural. Brasil ele é muito carente disso, eu Sim, acredito. exatamente, você tem O razão. Brasil ele tem uma área geográfica gigantesca. Sim. O planeta... Porque assim, quanto que nós cobrimos do céu? O planeta, pensando a nível Sim. Japão, China, Estados Unidos, não é nem 1% do céu. Não. É menos, Não. bem Você menos. fala do universo? Não, do céu observável. Porque, tipo assim, tem vários telescópios... Hemisfério norte, sei. tem vários telescópios do mundo todo Certo. olhando um pedaço do céu. Certo. Só que é um pedacinho muito pequeno, ou não? Sim, não, geralmente a gente está em rotação da Terra, nós temos as épocas de visualização. É que tem coisas que são observáveis no hemisfério norte e outras observáveis no Sim, hemisfério mas sul. eles falam assim, não dá para mapear tudo o céu. Eles falam... O céu que eles falam é o universo, né? O céu visível. Isso, É o quantos céu- por cento que a gente vê disso? 1%. 1%. 1% para ser otimista. 1%. Então, tipo assim, a gente tem otimista. praticamente 1% de visão, 1% que é nada, Sim. colocando a nível mundo. Cara, Agora imagine o Brasil dentro dessa... você pegando um alfinete, é que nem a experiência que o pessoal faz, geralmente fiz. Você pega um alfinete e aponta pro céu. Aquela cabecinha do alfinete, existem 10 milhões de galáxias, cara. Então, Galáxias. Cada cara. galáxia existem bilhões de estrelas. Sim. E... Com sóis, planetas em volta. Isso, exatamente. É muito gigante. Cara, é muito Então, cara, extenso, né? É onde eu sempre encaixo. Como não pode existir vida lá fora? Então a gente fica... eu assim, como eu sou cristão... Eu também sou teólogo. Não, né? não. Eu digo assim... como Olha eu- só. Não, é que eu não sabia, né? Se você era ou não. Mas assim, como eu sou cristão, eu fico sempre naquela luta. Não fica? A gente fica naquela briga dentro da gente. Poxa, mas Deus Cara, fez outra coisa, Deus só fez a gente. Exato, Né? exato. Você fica com é essa que cabe discussão. a nós, assim... A gente fica com essa aquilo discussão. que a nossa história na Bíblia, por exemplo... Por isso que eu fiz teologia. Fiz bacharel em teologia, até um pouco para... Depois eu vou falar dos terraplanistas, cara. Nesse podcast eles não vão escapar de mim. Então, tem gente falando isso. Eu vi, cara... Isso. Meu, Aí tudo eu é vou- redondo. Aí o Brasil o planeta é chato. Não, então, eles querem tirar do contexto, eu vou explicar. Mas o que a gente estava falando por exemplo, da Bíblia, a gente tem essas dúvidas. A primeira coisa que a pessoa deve pensar é que Deus já não é desse planeta.
É isso. Anjo, todo sim. tipo de ser que não é daqui já é Os alienígena. primeiros alienígenas são os anjos, né? Eu não acredito em contato. Eu tive contato com alienígenas, isso é negativo. Aí eu respeito quem acredita, mas eu talvez não acredito. teve com um demônio ou com um anjo, talvez. Sim, mas sim, não com um ser, né? Mas eu não acredito que seja com alienígena cabeçudo, né? Não sei o porquê o alienígena tem que ser cabeçudo, né? Sem cabelo, tu sempre Quem careca. criou isso? Sempre né? careca, Não tem né? pelo. Poxa, Será que lá não tem frio? Porque o pelo tem algumas funções. exatamente. Uma coisa que você falou aí, o que eu penso? Assim, eu sempre olho para a Bíblia da seguinte forma. A Bíblia é um livro para apresentar Jesus, Sim. o plano da salvação, É. apresentar o plano da criação nosso. Sim. Então, tipo assim, Deus não tinha obrigação de, na Bíblia, dizer se ele fez ou não alguma vida anos-luz daqui. Ao mesmo tempo onde Deus não tem a obrigação de falar o nada. formato da Terra, Sim. É. a composição física de nada. Exato. Isso aí coube ao ser humano descobrir. Não tinha Descobrir, nenhum verdade. um projeto E a ensinando a gente criar um interpretar celular, isso. a criar uma TV, Exatamente. não é exatamente. isso? A gente tem que interpretar isso na Bíblia, então. Então, eu fiz a teologia para fazer a hermenêutica, para fazer a interpretação da Bíblia e explicar para os terraplanistas, cara, que são terríveis demais. Porque, E tem muita gente falando nossa, isso. cara, é muito. No Brasil tem, que eu fiquei sabendo mais ou menos, 11 milhões de terraplanistas. Eu fiquei sabendo disso, não tem um ano que eu ouvi falar desse termo. Aí eu fui pesquisar Certo. para ver. Cara, eu fiquei olhando, eles ficam, por que o avião, em vez de ir por ali, não vai Sim, por aqui? Por que não pode passar ali? E Que não pode passar na E os Antártida, argumentos. é isso? Eles falam que é um tratado da Antártica, então é proibido passar. Mas é mentira. Como que um avião vai voar por cima da Antártica, cara? Eles têm que entender que é um local de alto risco. Sim, exato. Tem que ter rotas. Os aviões não voam de qualquer jeito. Exato. É sempre. Claro, ele tem. Se eles perceberem, todo final de tarde, assim, quando vai tendo aquele crepúsculo, eles conseguem ver os aviões sempre na mesma rota, no mesmo horário. Sim. Sim. Porque É uma isso, questão de isso. facilidade de segurança. Isso. Então, cara, tem que combater esse terraplanismo, porque se ficar só no terraplanismo, beleza, mas eles criam um negacionismo grande, cara, em cima de vacina, em cima de tudo. Sim. Então a gente, eu com base quando eu vou discutir com eles, tem que ser com base na Bíblia. Eu Sim. mostro para eles. Então eles vão lá, peguem abadias lá, que fala que se o homens vão fazer seus ninhos sobre as estrelas, Deus vai derrubar. Mas isso está falando da soberba do homem. Eles já levam para outro lado. Sim. A referência das estrelas é dizer que o homem está acima de tudo, sabe? Acima daquilo que é mais alto possível, que aos olhos ver, né? São as estrelas. Então está mostrando da soberba e não que a Terra é plana, que o homem vai montar em nada. E qual que é a estrela mais próxima, falando de estrela mais próximas da Terra? O Sol. O Sol, mas assim... Próximo a Centauro. É que eu durei isso, o Sol, né? É uma bola de fogo. Eu já vi falando de estrela que é tipo... Que é de ouro, de diamante. Existe isso, essa capacidade? Não, geralmente os sóis, eles são sempre... Acho que você as ouviu... estrelas são sempre sóis. Como é que é? As estrelas são fusões nucleares ali que Então acontecem. tá sempre explodindo. Sim. E as constelações? As constelações visíveis, depende de onde você está. O ponto na Terra, por exemplo, aqui para nós no hemisfério sul, então nós temos Cruzeiro do Sul. Então são conjuntos de estrelas que formam, por exemplo, uma cruz, mas que estão anos e bilhões de anos-luz de distância uma da outra. Mas é aquela perspectiva de visão, né? Está bem alto, cara, mas você consegue visualizar pela perspectiva, por estar bem longe, parecer uma cruz, o outro um escorpião. Que é os desenhos, né? Sim, que o pessoal exatamente. fala. E tem uma quantidade, assim? Tem os dos zodíacos, por exemplo, né? Tem as constelações zodíacos, tem as outras demais constelações. Só que também tem constelações indígenas. Por exemplo, lá no Japão já tem constelações diferentes, né? Dos zodíacos. Tá. Então, isso aí é dependendo de quais países. Vou te colocar no estreito agora. Pessoal, vocês viram que a gente está bombardeando eles porque é um assunto muito interessante e é muito curioso. Eu vi uma matéria... quando eu falo eu vi, não me peça, eu tô igual o Lula. Eu falo que vi, mas não sei onde vi. Não sabe onde viu. Não sei onde vi quando vi, mas vi. Não, é que ele vai falando, né? Ele falou que o Brasil tinha não sei quantos milhões de fronteira, 16 milhões de fronteira. Que era uma fronteira maior do que a circunferência do Sol. Circunferência do Sol. Não, eu vi que tipo as pirâmides do Egito e alguns monumentos feitos tipo 2, 3 mil anos, sei lá quanto tempo atrás, tem um alinhamento perfeito com algumas constelações. Que é a constelação de Órion, as Três Marias, conhecida no Brasil. Você já viu sobre isso? Como é que eles fizeram isso naquela época, sem a tecnologia que a gente tem Cara, é que hoje? assim, na época nós tínhamos um céu,
perfeito, sem poluição nenhuma. É verdade. Eles tinham visões... Os lixos, né? Não tinha Cara, tanto lixo também. não tinha lixo nenhum. Né? Não tinha lixo. tinha tanta, né, tanta chuva, poluição, né? Acho que o único lixo que tinha era a humanidade má naquele tempo, né? Que ainda existe até hoje. Mas aquilo, cara, é o seguinte. Antigamente, a astronomia era meio atrelada à astrologia. Que depois eu vou explicar essa astrologia atual que não tem nada a ver com a antiga, lá dos Sumérios, Mesopotâmia, né? Desse pessoal dos egípcios. Então, cara, eles, por exemplo, o Órion, né? A constelação de Órion, o Caçador, as torres, não, as pirâmides de Gizé tem esse alinhamento lá, né? Como é que os caras fazem isso sem... Então, cara, Eles deviam ter uma tecnologia avançada também. Talvez se perdeu. O erro do ser humano hoje é achar que antigamente o pessoal era arcaico, né? Eles não tinham um conhecimento, né? Muita coisa foi perdida devido até a religiões, né? A radicalidade e coisas que queimou também, sim. né? Aquele Biblioteca de Alexandria. De Alexandria. Ele perdeu muita informação. Mas eu digo assim, tudo que era baseado antigamente nesses povos, cara, era baseado nos céus, né? A Via Láctea, por exemplo, para eles era uma deusa, né? Que cobria o céu, protegia a Terra, né? Então tem um arco ali que é a Via Láctea, né? Que é um braço da nossa... Aquilo que eles viam é o braço da nossa galáxia, né? Que é a Via Láctea. Então eles baseavam tudo ali na astrologia, que é a questão de fé, né? Se orientar pelos astros, e a astronomia, que é perceber os movimentos das estrelas, dos planetas, né? Até porque não tinha muito o que fazer à noite. Não tinha TV nem celular para atrapalhar. Não é verdade? Ninguém. Então tínhamos uma... Eu tenho ainda... Eu sou duvidoso em falar, mas eu falo. Nós tínhamos uma sociedade, cara, uma humanidade mais inteligente do que agora, em questões de observação do céu. Hoje nós temos informações... devido à tecnologia. Nem só do céu, de tudo. Mas essas pessoas, cara, viram muitas coisas acontecerem devido a esse céu limpo. É que hoje vem tudo muito mastigado. Por exemplo, tem aplicativos hoje de celular que você consegue ver também. Sim, você não Naquela época, não. Você tinha que... Tem um estelário. No estelário você consegue ver a estação espacial passando em tempo real. Naquela época você tinha que imaginar as coisas. Exatamente, cara. Então, foi uma evolução assim de... crença para a ciência, né? Então juntou aquilo que o homem admirava, e admira até hoje, que é o céu, né? E com a ciência, que é a física, pesquisar, ver o que é aquilo. Por que aquela estrela é diferente das outras estrelas? Aquela movimenta, não. Então chamava estrela errante, né? Tem estrela que se movimenta. Não, tudo no universo se movimenta, mas o que eles viam se movimentar eram os planetas, que se chamavam de estrelas errantes. Né? Mas depois foi ver que era planeta. Isso, denominou o nome planeta, que vem de estrela errante. Entendeu? Entendi. Porque essas estrelas movimentavam. Então a ciência foi... Né, porque foram descobrindo, por exemplo, nebulosas, galáxias, né? Descobrimos que nós vivemos dentro de uma galáxia igual a outras, né? O universo está expandindo, ele continua expandindo. Por isso que você fala que está tudo em movimento. Ele está se esticando o tempo todo. Isso, cara. Outra coisa que o pessoal me pergunta... Se esparramando. Muito. Então quer dizer que cada vez que passa, uma galáxia está cada vez mais longe da outra. Sim, é da onde veio a teoria do Big Bang. Tá? Mas tem umas também que talvez está vindo para colidir com outras. Se colidem porque eles não estão assim em expansão assim. Estão em expansão e em movimento. Sim, entendeu? Não estão todas indo para um lado só. Isso, tem uma isso que está mesmo. indo enquanto a outra está meio que vindo Exatamente. Doideira, então, às vezes, podem se colidir. Então, onde vem a teoria do Big Bang? E muitas pessoas acham que contradiz. Né? A pessoa ser ateu não tem nada a ver com aquilo de ciência. Então, às vezes, ela fala, não, contradiz com o que a Bíblia diz, porque Deus falou que o universo foi criado pela palavra. Mas isso aí não interfere em nada. A palavra... foi o gatilho. Isso, o gatilho. A palavra foi o gatilho que... Porque assim, tudo explodiu em vida. Sim. Não é uma explosão destrutiva. Sim. É tipo assim, não havia nada. Certo. Deus falou, haja luz. Bum. Exatamente, luz. cara. E agora haja isso. E foi tendo a construção da matéria. É onde o pessoal tenta simplificar muito, né? Às vezes a pessoa quer simplificar, mas nada é simples. Cara. Eu acredito no Big Bang. Porque o universo, ele foi um dia Mas o criado. Big Bang já foi provado. A questão do Big Bang é a questão do universo em expansão. Do universo inicial. Então, se você faz um caminho inverso, você descobre o que a ciência não sabe é antes do Big Bang. Exato. Antes é o que a Bíblia diz. Era escuridão. Era nada. Era escuridão. Então, Deus foi aquele que, né?
Mas, nossa, que bacana essa coisa toda que você está falando dos movimentos. Dos E movimentos. aí eu queria fazer uma pergunta. Tipo, existe uma escala gigantesca quando se trata de universo. Sim. Não é tipo... o que é? 1 para 1 milhão? É tudo medido em tempo. Anos-luz. É anos-luz, cara. Tem anos-luz, porque senão não dá para fazer conta. É a medida do espaço-tempo. É anos-luz. Aí, se você pudesse falar um pouquinho dessa medida do espaço-tempo, que eu acho que é interessante para quem está assistindo, porque tem muita gente que fala, pô, tantos anos-luz. Tantos anos-luz. Que Por é exemplo, uma forma mais lúdica de explicar, né? A luz do Sol, o do Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, né? A luz do Sol, ela demora para vir do Sol até a Terra 8 minutos, né? A hora que eu vejo o brilho do Sol chegando à Terra... Sim. Por exemplo, se o Sol deixar de existir nesse exato momento, apagar... Leva 8 minutos. 8 minutos para nós percebermos isso. Pra gente perceber isso. Caramba. E quando fala a distância no luz, por exemplo, para chegar na próxima Centauro eu vou levar 1 ano-luz, a estrela mais próxima. Então são 8 minutos luz para a gente chegar ao Sol. Isso, para nós chegarmos ao Sol. Se a gente saísse do Sol, se a gente saísse daqui agora, na velocidade da luz, nós levaríamos 8 minutos. 8 minutos. Para estar lá. 8 minutos, exatamente, na velocidade da luz. Então, quando a gente compara, por exemplo, um planeta está a 30 anos-luz da Terra. Quer dizer que se eu estiver na velocidade da luz, eu vou levar 30 anos para chegar lá. Levaria 30 anos para chegar lá. Cara. E se você conseguisse fazer essa dobra, que a gente fala tanto da dobra, né, do espaço. Sim, do buraco de minhoca. Buraco de minhoca. Por exemplo, numa dobra, se a gente conseguisse chegar lá e a gente olhasse para a Terra por um telescópio, por exemplo, a gente conseguia ver, por exemplo, nós estamos 30 anos luz lá. A gente conseguia ver 30 anos aqui ainda a Terra. A gente estaria no futuro e aqui ainda estaria no passado. A gente consegue avançar. Então, porque tudo que a gente vê no universo é passado. Sempre é passado. Sempre é passado. Por exemplo, eu estou olhando para o céu hoje e estou vendo uma estrela piscando. Ela piscou há 100 anos. Ela piscou há 1000 anos. Por exemplo, se eu ela ver hoje há 1 milhão de anos. Se eu ver uma supernova hoje se formar. Supernova é uma morte de uma estrela. Dependendo do tamanho da estrela, se forma uma supernova ou uma nebulosa planetária, um buraco negro. Isso vai depender da massa, né? Eu estou vendo lá o que aconteceu hoje aqui, mas não é hoje que ela está acontecendo. Isso aí já são aconteceu há um tempo, milhões de anos atrás. Aqui foi o tempo que a luz levou para chegar até aqui. A gente está vendo a morte dela agora, é o passado. Pode já nem existir mais matéria nenhuma. Cara, isso é tão louco, dá um nó na nossa cabeça, porque a gente está falando que de fato o que aconteceu com ela, eu estou aqui olhando para baixo que eu estou tentando entender. Eu estou igual a Nazareno lá, fazendo cálculo. Cálculo na câmera. Tipo assim, de fato o que eu estou vendo é uma imagem, não é um fato. O fato já ocorreu. Já ocorreu. É só uma imagem. Tudo que nós olhamos para o céu então passado. não há como eu alterar nada nisso. No momento que você olha... Eu não considero isso como uma viagem no tempo. Não, eu estou vendo o passado. É uma viagem no tempo. É uma viagem, no tempo. A luz é uma viagem no tempo. Não é uma coisa que a gente pode apalpar, tocar, mas é algo que a gente consegue viver. Porque que nem um exemplo que você é uma falou. viagem visível no tempo. Por exemplo, eu vi lá, o Elon Musk está trabalhando no motor, está tentando fazer o motor mais rápido do mundo lá. Propulsão de dobra. Está tentando. Acho que assistiu muito Star Trek. Tá É. animado. Mas tipo assim, vamos supor que a gente consiga criar essa máquina. Certo. Vamos supor que a gente decida ir para Marte, como ele falou que quer ir, vamos supor. E mande um grupo de pessoas, vai para Marte nessa velocidade. Vai, fica 3 meses lá e volta nessa mesma velocidade. Vai haver diferença cronológica dessas pessoas em relação a nós. Exatamente. Vai haver diferença. Vai. E vai dar para computar tipo em relógios, por exemplo. Sim. Altera demais, cara. Questões nossa vida, o que nós vivemos aqui. Até mesmo quem fica na estação espacial já tem essas alterações. De né? tempo também. Tempo e físico, né? Físico. Tem um delay gigante, né? Você falou do Eles buraco de minhoca. Você podia... Explica mais pra gente o que é, como é que funciona. Porque muitas vezes, né, as pessoas estão assistindo também. A gente tá aprendendo tanta coisa aqui. Falar assim, eu já vi buraco de minhoca quando eu fui pescar. Então, aí o pessoal falou, eu vou perguntar porque... Explica pra gente aí. Tem muito no filme... no Interestelar, esse filme o buraco de minhoca, ele tem muitos filmes. Geralmente ali no filme eles mostram ligando dimensões, né? Você sai de uma dimensão e entra em outra, né? São teorias que a gente não pode descartar, né? A gente tem que ser cético, mas nem tanto assim, né? Os filmes da Marvel tá fazendo esse negócio de multiverso. Aqueles portais que, tipo, entrou lá os Homem-Aranhas, veio vários Homem-Aranhas de várias dimensões, eles vieram por um buraco de minhoca. Por um buraco de minhoca. Um buraco de minhoca. Seria tipo uma porta.
É um portal para outra dimensão. Um portal, tipo, Sim, eu tô aqui exatamente. com você, eu atravesso aquela porta e eu já tô, tipo, lá na Rússia, Exatamente. por exemplo. É, tipo é. um teletransporte. Me Isso, levou para outro lugar. Isso, um local. Só que a nível universo. Isso. A nível de universo. Você entrar e sair em outro local. Né? que Mas da ainda por enquanto, isso aí, no caso, são tem- em filmes ainda. Só A gente pode ficção apreciar mesmo. isso, Só na ficção. imaginação. Até mesmo viagem a Marte ainda é uma coisa muito distante, né? Eu sei que nós temos toda a tecnologia, mas a questão é viver em Marte. Porque uma viagem hoje para Marte é uma viagem só de ida. Exatamente. Né? Quem está disponível aí? Né? Quem está disponível a sacrificar? Elon Musk. O Elon Musk. Mas aquela coisa, né? É que nem... Mas quero ver se ele quer ir mesmo, né? A questão é ele ir, né? Deixar toda a riqueza, toda a vida que ele tem aqui para uma viagem que não é daqui sair da Terra e chegar a Marte. Daqui lá você tem muito risco, cara. Daqui lá leva quantos anos? Não, 9 meses. 9 meses? tem em Na torno de tecnologia 9 que a gente tem, Caramba. 9 meses. Nós temos que esperar Marte aproximar mais. Que nem nós temos Marte mais próximo da Terra. Chega um período do ano, que nem agora. Passa mais próximo. Isso, que é ali. Aí fica curta a viagem. Isso, aí tem que encurtar a viagem. Sim. E tipo assim, né? período, Como né? ele está em movimento, a gente não pode esperar ele encostar para sair. Não, Tem depois sair- que você saiu do espaço, aí beleza. Da atmosfera nossa, aí já é outra coisa no espaço. Não, eu digo assim, por exemplo, ele tá vindo, tá chegando perto da gente. Aí eu espero ele ficar no ponto mais perto para eu montar na nave e sair. Aí nisso ele já começa a se distanciar de novo. Já está distanciando. Então, tipo, Por isso já, tem que ter um cálculo. já faz um né? cálculo. Na verdade, o que está distanciando somos nós, que nós estamos dentro, nós estamos presos na nossa atmosfera. Não, né? somos nós, mas eu digo assim, aí então a gente tem que fazer um cálculo para tipo meio que sair daqui Um um pouco pouco antes antes, para Pegar interceptar ele e na não menor- sai em linha reta, ele tem que pegar o impulso da Terra para ser lançado igual para a Lua, né? A E gente qual usa que é o pra- máximo de velocidade que uma nave nossa tem hoje? Eu sei que a gente tá indo em astronomia. Tá, astronomia astronáutica é tudo, É tudo uma meio misturado, base, tudo é uma ligado. Tipo base. assim, qual que é o máximo que se Científico. pega no espaço com a tecnologia que a gente tem Cara, hoje? a ISS é 27 mil km por hora. 27 mil. Mas Lá. aí ela entrou nessa velocidade, ela não precisa ficar com a turbina ligada. Entrou na velocidade. Não, depois que lançou no espaço, aí não tem o que te impeça, né? Você pode ter o que freia. Tem os propulsores, que é para manter você alinhado, né? Certo. Mas ela não precisa ficar com um foguete impulsionando ela, porque há um vácuo, então. Aí não. Se eu tô no espaço, por exemplo, eu lanço um negócio Aí só os propulsores, com pouca energia, a gente consegue movimentar. Por exemplo, eu pego uma pedrinha lá no espaço. Eu vejo o pessoal nas naves, né, bebendo. Os caras bebem. A gravidade, água, né? Zero. É. Eu pego e taco um negócio a 50 km por hora. Vamos imaginar que. Porque Ela a 20 km por hora. Ela vai manter. Vai manter a velocidade. Ela não vai diminuir nem aumentar. Só ela vai diminuir se ela foi atraída pela gravidade da Terra. Ah, A ISS mesmo, ela é mantida com os propulsores. Sempre tem que estar alinhado, senão a gravidade puxa de volta. puxa, satélite, tudo é assim, cara. A gravidade puxa. E os satélites não. É tudo Por exemplo, bateria solar. É tudo solar. Porque senão acaba. Painel Eu solar. tive um sonho um ano atrás, mais ou menos, mas eu não lembro direito. Mas marcou a minha cabeça, cara. Porque eu sonhei que tava caindo todos os satélites. Eu ainda acordei e falei pra minha esposa, falei, amor, eu tive um sonho. Eu não lembro se foi quando eu vi o negócio de Starlink, aí fiquei com aquilo na cabeça. Pode sim. Porque quantos satélites tem hoje? Tem muitos. né? Tem milhares. Vixe, muito, hein, milhares. cara? Só de Starlinks aí Já o tem plano... o plano dele é 60 mil. Isso, né? hoje já tem 1.000 e lá vai cacetada de É Starlinks. muito satélite. Muito, cara. Só que assim, E eles não ficam se trombando. cara, não, porque é tudo cálculo e outra. O espaço é grande, cara. Eles ficam paradinhos. E outra, A gente estação- não tem dimensão, cara. a estação espacial ela está com 100 km de altitude. Né? Já os Starlinks estão operando em 200 e poucos ali. Então, E de um ao outro tem uma distância. tem os razoável. geoestacionários que acompanham o movimento da Terra, a rotação da Terra. Isso geralmente usam para TV, comunicação, essas coisas assim. Então, é tudo cálculo. Né? Então, não tem perigo nenhum ali. Lógico que às vezes acontece um acidente, sim. Principalmente os da China, que sai desgovernado e cai sem rumo. Né? Mas, geralmente, quando eles caem, a própria NASA derruba, por exemplo, a estação espacial vai ser derrubada em 2030. A ISS? A ISS Por quê? vai terminar. Já está saturado, né? Então vai terminar já o. Nossa, mas não era melhor eles tipo, ir renovando ela? Não dá, cara, não dá. Já está muito saturado, né? Já vai fazer o quê? 20 anos, 20 e poucos Que anos? tamanho que ela tem? 100 e poucos metros de comprimento ao total ali. Ela é tipo... Dá uns. Ela é... Que um quarteirão é o quê?
Vai dar mais ou menos um quarteirão. Vai dar 100 metros. Tirando as bases ali, que é os painéis solares. Cultivam assim. alimentos lá ou leva só? Tem laboratório para cultivar, assim, para experiência, cara. Não para alimentação. Não, para consumo não. São vários laboratórios. É o laboratório russo. Não tem só a ISS. Agora a Estação Espacial Chinesa também. Os caras progrediu. Avançou muito. A China avançou em questões de astronomia astronáutica. Sim. Né? Só que eles vão derrubar. E para derrubar, cara, eles não podem derrubar em qualquer lugar. Então eles jogam num lugar chamado Ponto Nemo, que é o ponto mais distante no oceano ali, né? Que geralmente é um cemitério de satélites. E vira um lixão dentro do mar. Isso mesmo. Para acabar, né, cara? Isso mesmo. Então Mas e depois? É feito uma nova depois estação? Cara, eles não estão com planos para isso mais, não. Por que eles não empurram isso pro espaço? Eles não podem, por exemplo, 2030, pegue, liga a última turbina em direção ao Sol e deixa ir embora. Seria mais gasto, né? É mais fácil derrubar na Terra, local por causa da gravidade. Mais gasto? Tipo, joga pro espaço e deixa o trem ir embora. Não, cara, mas não é simples assim, Você acha que ele volta, a gravidade puxa? A gravidade da Terra chega ali, a órbita da Terra chega mais ou menos até a Lua ali, sabe? Então, da Lua aqui, nós temos 384 mil quilômetros de distância. Nossa, eles teriam que ter, então, uma energia suficiente para expulsar isso para depois da Lua. Como a estação espacial está mais próximo da Terra, né? A gravidade é mais forte aqui, então é mais fácil só dar um empurrãozinho que ele já cai. Entendeu? Tem que orientar ali e derrubar. Eu falo por conta do lixo, né, cara? Eles fazem um trabalho para recolher isso aí? Não, eu acho que não, cara. Se falar que faz, eu não acredito, não. É um lugar muito distante. Aquele ponto no oceano ali, cara, não tem embarcação, não tem... E já é feito outros processos ali de cair ali as satélites? Ali é um lixo mesmo. Sempre ponto de derruba. Não é todo dia que derruba satélite. Sabe disso, cara. Nós temos um lixo espacial. Os Starlinks não precisam se preocupar, porque quando eles são pequenos, né, eles entram na atmosfera e já são incinerados. Já. Agora, essa estação espacial 100 metros é grande. Hein? É muito grande. Se um negócio desse cair em cima de uma cidade... O Brasil, ele era vinculado aos projetos da estação espacial. Mas na época do governo, né, faltou pagar lá, deu um calotinho, né, e expulsaram o astronauta, o Marcos Ponte, né, que fez um bom trabalho lá, mas ficou pouco tempo. Você foi já em algum evento que tinha comida espacial para experimentar? Ainda não, cara. Não. Cara, eu não fui em nenhum evento ainda Eu participei de eventos de conferência, mas eventos assim... Específicos assim, Nossa, não, deve ser cara. da hora, assim. Até porque... Quando comecei a estourar nesses trabalhos meu, entrou a pandemia, né? Sim. Não, mas você vai, com certeza, você vai. Mas agora convite eu tenho muito, cara. Né? Até fora do país também. Tenho. Eu tenho uma viagem, cara, para fazer uma parceria com outros observatórios, por exemplo, lá no Chile, né? O deserto do Atacama, um dos maiores desertos, assim, com o céu mais perfeito do mundo, né? Então, preciso viajar para lá. Não tem nuvem. Estou fazendo uma parceria agora com a agência de astronomia da Venezuela, entendeu? Então, eu estou fazendo uma parceria com o pessoal da América Latina, né? O que a gente tem de astronomia no Brasil, eu acho que a aeronáutica faz parte. É ela que cuida dessa Agência parte. Espacial Brasileira, a EB. Tem a Agência Espacial. Nós temos a Agência Espacial. Agora que a Agência Espacial começou a trabalhar novamente. Mas nós temos a própria Agência Espacial. Lógico que todas essas agências espaciais que é do governo, a aeronáutica, o exército, sempre faz parte. Faz parte, porque os caras têm uns engenheiros fortes demais. Sim, os caras engenheiros. Isso aí é indispensável. Então eu tenho essas parcerias para fechar, cara, agora esse ano de 2023, por isso mesmo eu vou trabalhar só com astronomia em 2023. Sim. Então a função trazer um observatório, montar um observatório na cidade de Jales, um planetário, né? E onde a população pode... Vai ser aberto ao público. Vai continuar do mesmo jeito que eu faço, parceria com as escolas, universidades. É aberto. Cara, isso vai ser bacana. Vai ser muito bom. Muito legal. Bacana. Vai fazer fila para o pessoal. São projetos assim que eu tenho em mente e que seja rápido, sabe? Eu quero que seja rápido, que nós estamos aí vivendo uma nova era espacial, uma corrida espacial nova. Né? Eu ia falar isso também. Eu ia te perguntar. A gente vê lá, o homem foi à Lua. Foi à Lua? Não foi? Foi. Aí, tipo, o pessoal fala, foi à Lua, mas, poxa, conseguiu mandar o homem à Lua e não conseguiu pôr uma câmera decente para gravar a coisa direito, gravou tudo naquelas imagens estranhas e tal. E aí as pessoas ficam nessa aí. Só que hoje a gente sabe, não. Cara, não sei se foi ou se não foi. Tem gente que acha que não foi. Sim, sim. Mas hoje a gente sabe, os caras estão lá. Os caras estão lá. Você vê vídeos. Tem um vídeo que eu vejo ao vivo do espaço.
Não tem um É a canal. estação espacial. É um canal- a NASA TV. A NASA, é verdade. Você consegue ver Acho ao que vivo até os você caras fala lá. no O aplicativo. do seu isso Reels mesmo. lá, né? Você É da fala. Reels, isso mesmo, eu falei. legal. O aplicativo você instala e ele mostra você em tempo real. Tempo real. Tem vezes que a câmera não funciona por perca de sinal. Tá no Sim, mas aí espaço. você vê aquela qualidade de imagem, né? Sim, sim. É isso que, perfeito. né, os caras Mas questionam. hoje nós temos um avanço. Tem. É, Esses dias Nós vamos eu tava comparar com- uma época dos anos 60 com hoje. Cara. Exatamente. Anos 60 tinha já uma imagem boa, mas era Sim. uma câmera Enorme. do tamanho dessa sala, Isso. cara, é gigantesca, né? Isso. Não, hoje a tecnologia. Esses dias eu tava com meu cunhado, inclusive ele ajuda ele que faz a edição pra gente aqui. A gente tava com um aplicativo lá no céu, vendo lá Saturno, via todos os Sim, planetas. é o estelário, Cara, né? Muito legal, cara. É isso Como mesmo. que é? Tipo, você aponta o celular Você pro aponta o céu, celular e ele vai mostrando certinho. Isso, onde você tá usa- cada... e aí, por exemplo, é aquele, eu posso dar um zoom e ele vai me trazer... Isso. Só Só que dá aí... todas as informações, é muito Sim, legal. Você faz a calibração do telescópio e você consegue mostrar em tempo real. É, É. isso mesmo. Ah, Você mas vê. aí precisa de um É muito telescópio para... Não, é o osciloscópio. Você calibra aqui o osciloscópio do seu celular e você vai lá e... Nossa, eu quero ver isso aí depois. Interessante, muito interessante. Deixa na descrição esse link aí pro Vamos deixar aí na descrição aí o QR Isso. Code, o pessoal baixar Isso. o aplicativo aí, vai ser legal. da hora. É o estelário. Estelar. Estelário. Não, legal. Muito bom. E Rapaz, como é que é assim o teu dia a dia? Isso, é. Cara, meu dia a dia é saturado, cara. Eu tenho que produzir conteúdo. Né? A intenção minha é sempre manter o público, aquele nicho. Se não produzir conteúdo, te mata. Eu já passei por isso. É de uma época morrer porque você para de produzir conteúdo, os seguidores, né? O Facebook, o YouTube, qualquer rede social para de Sim. entregar para os seus seguidores. Mas o meu dia a dia é sempre aí, observar, estudar, criar conteúdo, dar palestras, né? Trabalhar ainda na minha área de tecnologias ainda. Então é uma correria atrás da outra, cara. Cara, que bacana. É bacana. Agora eu quero ver se em final de janeiro eu lanço um livro, né? Vou fazer um lançamento de um livro sobre a nova era espacial, falando sobre a corrida espacial. que nós Então, estamos é vivendo. isso. Você estava Sim. falando, eu comentei da Lua. Por que essa nova era? O que tem de diferente agora? Cara, hoje o homem quer dominar o Marte. Antes né? era a Lua. e a Lua. A Lua. Só que agora os Estados Unidos encontrou, já tinha a Rússia, né? Mas encontrou alguém, cara, disposto a fazer, que é a China. A China, eles estão dispostos a fazer mesmo. Entendeu? Se eles falam que vão fazer, vai. Então, eles já conseguiram enviar ou um rover, por exemplo, para Marte, a NASA enviou um rover, a China também conseguiu enviar um rover, conseguiu enviar uma sonda para Marte. A China conseguiu coletar dados da Lua ali, né? Amostras da Lua e trazer para a Terra novamente, né? Descobriu-se até, né, os cientistas chineses requisitos de água ali na Lua, né? Então, tem muitas coisas, cara, que a China está avançando muito rápido. Então, isso formou-se tipo uma guerra fria, né? Uma nova corrida espacial. Já temos o Elon Musk interessado em colonizar Marte. Então, você vai despertando interesse de outros países, vai formando uma nova corrida. Então, quem vai chegar primeiro a Marte? Entendeu? Essa é a intenção. Porque realmente é um planeta inteiro de quem chegar primeiro. Até então, cara, os Estados Unidos dominavam na época. Por que os Estados Unidos e não outro país chegou à Lua? Porque o governo investiu. Né? Beleza, chegou à Lua, né? O que encontraram na Lua de primeiro? Nada. Né? Então, Mas o que esperava encontrar também? Esperava encontrar alguma coisa? cara, sempre... geralmente eles não falam isso, né? Dão um de cético. Mas sempre a interesse do homem é ver se já houve vida lá fora, se há possibilidade Acho de que ter esse é o vida lá maior fora. interesse, É o maior né? interesse da ciência. Chegar lá e encontrar uma construção, alguma coisa que você olha e fala, pô, isso aqui foi feito por alguém. Tem os teóricos, tem as teorias da conspiração, que só formam teorias, e tem os cientistas que vão estudar. Realmente não houve vida nenhuma, tal coisa e tal. Só que naquela época o governo investia muito na NASA. Só que como não tinha ainda retorno, hoje nós temos o hélio 3, né? O H3 na Lua, que foi descoberto, né? Que com poucas gramas de hélio 3 você pode atender um estado de São Paulo inteiro. De energia? De energia nuclear. Então hoje nós temos uma coisa que pode ser explorado na Lua. Né? Tem alguns minérios também que pode ser explorado na Lua. Só que naquela época, a população, né, cara, como que o governo vai apresentar? O homem foi à Lua. Só vai mostrar isso, ele chegando na Lua, pisando. Eu vi alguma E coisa... foi reduzindo os custos. Eu vi alguma coisa sobre uma estação espacial japonesa, acho que lá da Ásia, ligada na Terra por um cabo. Você já viu? Tentaram fazer, mas Tentaram se rompeu. fazer. Se rompeu. Se rompeu.
E como é que eles construíram lá no espaço e aí foi descendo esse cabo? Não. Eles mandaram um cabo, né? E foram descendo o cabo. Foi descendo o cabo. Foi construído aqui. E o cabo, mas o cabo chegou a ser conectado aqui? Não, ele se rompeu antes de... No Então, caminho. como? Ele se rompeu por conta do próprio peso dele mesmo? É, da gravidade, cara. Do peso do próprio cabo? É, do cabo. Coloca mais água. Outra sem água. Pega. Não, é. Aqui, ó, da Casa das Sacos. Inclusive foi lá que eu liguei hoje para pedir minha água. Você ligou Se aí, eu ó. contar para vocês o que aconteceu. Bom, não é hora para falar disso, né? Mas 1h da manhã, acordei para... Então, os planejamentos Tomar futuros mesmo, então, é aqui em Jales, CT mesmo, esse espaço, né? Jales. E a prefeitura tá te apoiando Cara, nisso. a prefeitura sempre, com a Secretaria de Educação, o pessoal, a prefeitura sempre É apoia. muito interessante isso pra muito educação, interessante. cara. Isso é interessante e é necessário. Não, eu acho que isso vai Vai ser gerar muito recurso para a cidade. Exatamente. As pessoas têm que Vão vir entender. para ver isso. As pessoas têm muita dúvida. O que é astronomia? Tá? Cara, a astronomia, além de ser uma ciência que estuda o universo, é através da astronomia que tem toda essa tecnologia que nós temos hoje. Comunicação de internet, nós temos hoje celulares, nós temos hoje Smart TVs, essa tecnologia todas avançada, nós temos avançada, né? Até para aviões, aeronáuticas, coisas assim, provém da astronomia, cara. Sim. Isso provém da astronomia. Então, ela é importantíssima, porque, por exemplo, para explorar um planeta, nós precisamos da tecnologia. Então, foi necessário que houve um estudo antes da astronomia nisso, né? Para formar-se uma necessidade e criar alguma tecnologia em cima, né? Que são os foguetes, que estão as cápsulas, as naves, os satélites de comunicações, né? Então, através da astronomia, tudo se formou ali na questão de tecnologia, né? Então, boa parte nós temos que agradecer a esse avanço. A essa busca por conseguir Isso. ir para o espaço e tudo mais. Isso. E as roupas também diminuíram muito, a questão das roupas, o tamanho Os das trajes roupas, os trajes espaciais, diminuíram. E tem muita coisa que a gente vê hoje na moda usual que teve do Exatamente. conceito da Exatamente. parte, né? Isso. Aí, Parte de capacete. Exatamente. Um pouco ainda foi... Veio aquele merchan, né, da NASA, nessas questões óculos, né? Sim. Então, tudo que vem ali... Eu tava vendo aquele... Você comentou do filme Interestelar, a roupa que eles usam no filme é praticamente a roupa atual. É atual, uma roupa leve já. É a roupa atual já. Eles já fizeram essa contextualização. É a roupa que, por exemplo, os astronautas que saem daqui para a ISS usam. Sabe? Já é uma roupa Porque leve. a gente via sempre aquelas rouponas gordas que o cara não consegue nem se mexer. Aquela primeira... Quanto pesa aquilo lá? Uns 60 quilos? Ah, cara, daí para mais. É Pra mais, pesado. mais. Aí eles trouxeram mais leveza para essa Isso, roupa. aí. foi. É porque o que era? Os equipamentos que pesavam muito, os acessórios, né? Nem em questão a roupa, mas os acessórios sim. que vai nessa roupa. Os acessórios. Que era conectado, às vezes, metal, muita coisa de Isso. metal e tudo mais. Isso. E aí, uma pergunta. Você já viu alguma coisa que você tem que reportar? A gente vê nos filmes, né? Um astrônomo vê um negócio, aí já liga para o governo. Acabei de ver um negócio aqui. E aí todo mundo fala, a Terra vai explodir. Cara, pro governo não, porque aqui no Brasil nós não temos essa seriedade. Sim, né? mas você... Mas a gente entra em contato com outras agências. Isso, né? mas já teve alguma coisa que você visualizou? Que, tipo, pô, o Paulo viu lá... Já. Por exemplo, foi em 2021, né? Nos céus, uma enorme explosão, cara, e não é um meteoro. A gente sabe o que é um meteoro. Meteoro, só tirar Essa dúvida, né? esse gancho aqui, meteoro é o efeito luminoso. Então o pessoal fala meteoro da paixão, vai cair um meteoro na Terra. É um termo popular, mas o meteoro é só aquele efeito luminoso. É o que a pedra ou aquele objeto cria de iluminação, aquilo é chamado de meteoro. Só aquele evento, só aquele evento. Quando ele toca o solo é meteorito e quando está no espaço é meteoroide, asteroide. Aquele bólito. Bólido o meteoro é porque a gente fala bólido por ele ser uma bola de fogo. Sim. Né? Então aquilo ali, então o pessoal confunde muito. Então essa explosão que houve no céu, cara, foi como um propulsor, sabe? Até hoje a gente não sabe o que é. Então a câmera da estação filmou o objeto vindo. Câmera? A câmera. Tá no canal do YouTube. Ele dá uma explosão mais ou menos assim de... Como ele reflete na nuvem, uma explosão mais ou menos ali de 1 quilômetro. Puxa, enorme. Fazendo o cálculo da nuvem. Uma explosão mais ou menos de 1 quilômetro e esse objeto luminoso continua indo de outra direção e some. Isso não é comum. Não é comum. É como se ele tivesse corrigido a rota, tipo isso? Isso. Como se fosse um propulsor. Então, ali a gente entra em contato, todas as agências. Você viu isso, você viu aquilo, você filmou, tal. Até a gente chegar em consenso. Quando não chega a nenhum consenso, é OVNI.
Mas não quer dizer que seja uma nave É, espacial. óbvio, nada, é uma né? coisa que não é identificada. É um objeto voador não identificado. Vai saber o que é. Não tá dizendo que veio do espaço, é um disco voador, Pode ser nada. algo daqui. Sim, pode ser algo daqui, simplesmente algo daqui. Né? Mas tem muitas coisas que a gente entra em contato com outras agências. A gente faz uma pesquisa junto e se chegar a um consenso. Tem muito também aqueles balões, né? Esse último, você viu a notícia que saiu agora, né? No Foco News? Não cheguei a ver. Acho que eu vi um vídeo no... Astrônomo de Jales filma um balão passando. Eu estava calibrando Acho o que eu vi o telescópio, eu olhei seu. um pontinho branco lá. Falei, que é aquilo? Né? Eu já catei o telescópio, eu olhei, era um balão. De início eu achei que era um balão meteorológico. Geralmente os balões meteorológicos para estudar a atmosfera, fazer imagens, né? Porque eles chegam ali até na estratosfera. Só que eu já vi que não era que ele mantinha uma altitude, né? Normal. Aí entraram em contato comigo, um pessoal, falou assim, eu sei que balão esse aí foi nós que soltou aqui em São Paulo. Então era um balão balão solar que fala, né? Sim. Onde ele mantém com a temperatura que entendi. aquece ele Eu ali. fiz um desses já. Eu com um saco preto. Isso. Só que o que eu fiz era o saco preto. Você coloca no sol e vai aquecendo. Só que e esse voa. aí, ele tem embora. 36 metros, cara. Ah, não. Nossa, O que eu gigante. fiz tinha 36 3 metros. É um metros. balão mesmo enorme. Baloeiro, esses balões juninos que eles falam, né? Rapaz. Então tem muitas... Já filmei também. Por exemplo, aconteceu em... uma salsicha gigante. Não, é um balão. Em Votuporanga, uma matéria saiu no jornal lá, falou, morador filma OVNI e tal, e saiu tudo aquela repercussão. Então eu entrei em contato com eles e falei, não é OVNI, é um balão meteorológico. E peguei e mostrei as imagens. Aí eles fizeram uma matéria explicando que era um balão meteorológico. Mas todo mundo que vê a olho nu, cara, não tem a obrigação de saber o que é, porque E se ele é não identificado, ele de Sim, fato é um OVNI. É um OVNI, até identificado. Aí identificou. Só que o já pessoal confunde muito o OVNI com extraterrestre. extraterrestre. associa uma nave. E o que estuda essa parte de extraterrestre, vida alienígena, essas coisas é a ufologia. Ufologia é outra área. É uma outra área. Outra área. A nossa área é coisas naturais, né? Sim, da Sim. ciência mesmo. Ciência mesmo. Comprovar, falar, tá comprovado aqui. Que é isso. Mas dizer que não tem coisas misteriosas que acontecem, Claro que existe. tem. Existe gente que está observando sempre o céu, cara. Então, essas câmeras aí me ajudam muito, cara, esse tipo de observação aí de meteoros, né? Ela está conectada a um telescópio para ficar a imagem tão Não, perfeita. são câmeras próprias para isso. Específico. As lentes delas são próprias. Então E ela, desculpa te cortar, ela tem uma curiosidade só, tipo, a questão de armazenamento dela é na nuvem, isso? Porque nós temos um fica servidor. 24 horas ali gravando. Eu tenho um servidor que fica 24 horas gravando. Cara. Tem uma hack, o servidor mesmo ali, né? Aham. Tem ali 4 tera ali, fica... Né? Quando chega a um máximo que não tem nada, a gente exclui e deixa, vai renovando, tá? Mas elas monitoram geralmente chuva de meteoros que acontece todos os anos, né? Chuva de meteoros, ou a passagem de algum satélite, né? Alguma coisa que acontece no céu, um bólido. Curiosidade, todo dia você vai lá e deixa eu ver o que aconteceu essa noite aqui. Se aconteceu algum fenômeno, algum evento, né? Geralmente eu vou lá e monitoro, ou alguém olha para mim, né? Tem alguns parceiros que eu vou lá, mando os vídeos para ele, porque é 24 horas, só que a gente acelera o vídeo e a gente fica olhando. Cara. Mas você tem que olhar todo dia? Você tem que olhar todos os vídeos? Não, cara, não é todo dia, não. Geralmente eu olho mais... Porque tem um sensor, quando você falou. Tem eventos, Não. Quando tem eventos, assim, o pessoal fala, passou um meteoro, caiu um meteoro no Rio Grande do Sul. Entendi. Eu vou pegar a imagem, por exemplo, caiu um no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, né, a imagem mostrou ele lá no finalzinho pegando esse meteoro. Então ele cruzou de um tal hora, né? Então, em eventos específicos, Sim. né? Mas tem vezes que eu tô à toa lá, eu vou lá e fico monitorando, aí eu vejo uns meteoros, faço uns recortes, coloco. Eu falei para minha esposa, Legal. eu acompanho muito a questão do eclipse da Lua. Aquele lua de sangue eu acompanho. Lua de sangue. Quase sempre, quando teve, nos últimos anos, estava nublado. Cara, e aí esse eu falava- último também tava nublado. Aí eu, caramba, não consigo ver. Se tá nublado, não vê nada. Não vê nada. Não vê nada, não tem assim uma diferença. Não. E também não funciona de dia. Por exemplo, de dia o céu é azul. Só com Você o sol. consegue ver alguma coisa Cara, com o telescópio durante se o for dia? um finalzinho de tarde, que o sol tá quase para se pôr, ou tá Mas amanhecendo... no azulzão, não. Não vê ainda, é raro, mas vê Saturno e Júpiter, os dois Dá pra maiores ver. vê. As estrelas, não. Não, estrela é impossível. Porque às vezes de dia, bem de dia mesmo, assim, você consegue ver bem a Lua, dependendo. Não, a Lua do você dia. vê. Com o Você vê telescópio ela- perfeito. Perfeito. E dá diferença? Como ela é mais bonita? Ela é mais bonita vista de dia ou de noite? De noite. É. De noite você vê os detalhes. Vê perfeito. De dia você vê como a nossa atmosfera ela tem aquele azul por causa dos gases, né? Então você vê ela meio azulada. Mesmo no telescópio você vê ela esbranquiçada. Legal. Tá? Mas não vê. Acontece que quando tá nublado assim
que é uma nuvem bem fininha, você consegue ver pelo telescópio ainda. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tentou ver um avião? Cara, o pessoal tem muito essa dúvida. Porque, tipo assim, ó, o avião, ele tá numa distância, dependendo do telescópio, você consegue ver, tipo, algo bem pequenininho no avião escrito. Ou um detalhe que... Eu tenho imagens de aviões que eu coloquei lá no canal. Depois vocês dão uma olhada, Eu vou vocês olhar, vão ver eu vou muita olhar. coisa, Eu cara. vou entrar, eu vou ver. Vocês vão ver eu pegando o avião lá do início, de onde ele está surgindo lá, até sair. Perfeito, mas sem o telescópio, com a câmera, com o zoom da câmera. Com o telescópio, porque enquanto mais você amplia, menor é o teu campo de visão. Entendeu? Então, como o avião está ali a 800 km por hora, quando você coloca ali... É muito rápido. Acontece Entendi. de quando tá fazendo a live da Lua, o avião passar. Aí é perfeito, cara. Porque tá a Lua no fundo, passa aquela sombra do avião. Que legal. Você vê até A fumacinha. A fumacinha, não. Chama... Agora esqueci o nome. Na atmosfera fazendo assim, cara, da temperatura, né? Agora esqueci o nome. É a condensação? Não. A gente fala turbulência. Ah, Você vê tá até a bom. turbulência do avião assim na hora que você está fazendo a live. É perfeito. Cara, Que que legal. legal. Tá? É igual a ISS. Se eu for mirar para a ISS, eu falei para você, a 27 mil km por hora lá. Mirou o telescópio, cara, ela tá passando devagarzinho. Que você mira o telescópio, é uma bala, assim. Muito rápido. Tem a opção dos Não tem como você... Tem um telescópio motorizado. Você teria que estar numa posição... Só que ele vai automático? Vai automático. Vai automático. Tipo, Automático. ele detectou o movimento. Aí ele Você vai movimenta acompanhar. e aí você vê a imagem parada. Isso. Porque ele tá- Mesmo assim, cara... Ainda fica meio- Essas lives que você faz aí da Lua e tal, ela é semanal, mensal? Como é que é? Geralmente Tem faço toda semana. uma Agora, data? nessa época que tá muita chuva pra gente, eu corto, né? Faço um dia ou outro. Mas toda semana eu faço. Cara, que legal. Sabe, tem público no Brasil e no exterior. Tem gente que entra do Japão, Estados Unidos, interage, sabe? Tudo pelo Facebook. Pelo Facebook. Pelo YouTube, comecei a fazer agora. Eu comecei a dar credibilidade pro YouTube, cara. Eu já era pra estar maior no YouTube. Porque o YouTube, quando eu tinha um outro canal, eu fui desmonetizado por eles, entendeu? Eu peguei meio que raiva deles. Agora eu tô voltando, tô fazendo pelos dois. De YouTube e perdoou Facebook. eles? Perdoei. Agora perdoei. Inclusive, o nosso episódio tá pelo YouTube. Tá então. pelo YouTube, isso mesmo. Cara, então essas lives aí eu faço tudo por lá. Eu transmito, mostro a Lua, as crateras, aproximo, explico a formação da Lua, tudo vou fazer. Cara, que interessante. É uma, isso, hein? é uma live e uma palestra junto, né? Uma live e uma palestra junto. Aquele monte de pedrada que a Lua levou lá, tudo. Sim, os impactos. Sabe por quê? O São Jorge que você vê aqui, ó, na Terra, que o pessoal fala que o São Jorge matando um dragão, na verdade são essas manchas que são né? Os Que mares. formam- sim. São mares, antigos mares vulcânicos. Atrás da Lua, a parte que a gente não vê, a gente nunca vê, Já viu, já. porque ela não roda. Ela gira, mas na mesma proporção da Terra, entendeu? Ela acompanha. A rotação da Lua é diferente da rotação da Terra, né? O nosso eixo que nós estamos fazendo assim. Essa rotação da Lua, ela está fazendo um giro em torno de si mesmo, mas como ela está em movimento da Terra, a gente sempre vê a mesma face. Por isso que a Lua ela tem 29 dias e meio. Ela está acompanhando a rotação da Terra ali, né? Está fazendo o seu giro em torno de si A mesmo, gente mas de sempre uma vê a mesma parte. E como é que a gente viu a outra parte? Se a gente- Foi uma sonda japonesa. Ah. Enviaram a sonda. É a mesma coisa. Mas lá é escuro? Não. Você vê claro, porque o sol também bate. da Quando outra tá parte. lua nova aqui pra gente, pra lá tá totalmente Aqui tá iluminado. aqui tá escuro, Entendi. Exatamente. E lá tem mais crateras? Tem mais crateras, é mais impactado. É mais É mais impactado. impactado. Porque assim como esse lado só fica virado pra gente, o outro fica só virado pro espaço. Isso. A Lua, ela cria uma atração gravitacional. Também, ela serve. Ela serve como um para-raio. o maior, para-pedra. o maior nosso é Júpiter. Né? Júpiter é o que mais atrai ali os corpos Entendi. enormes. É mais Tá vindo pequeno. um corpo para os nossos lados. Antes dele... É muito azar para ele não passar e não ser capturado por nenhum outro planeta e vir para cá. Mas esse azar acontece. Não, acontece, mas eu digo Pela assim... distância, sim. Aí, geralmente, esse azar ele acontece porque os corpos são pequenos. Porque quanto maior o corpo, maior a A atração gravidade. gravitacional. Não, mas o maior o corpo, ele pode resistir mais também, dependendo da velocidade. Por conta do peso e da Isso, velocidade. exatamente. Tá? Entendi. Porque Por exemplo, diz que cai muita pedrinha aqui, né? Aqui todo dia, Pedra, cara. bola do tamanho de uma bola, do tamanho de... Tamanho de bola é difícil, mas bola de tênis, pequeno mesmo. bola... Ó, pra você ter ideia, eu tenho vários fragmentos de meteoritos em casa. Até então, eu tenho um meteorito da Rússia que caiu. Eu recebi esse meteorito, virou notícia aqui na cidade. Aquele de 2013? Legal. Caiu, é o que eu tava falando pra você, que eu A comecei gente vai por ter que causa fazer uma dele. Não, mas visita ele lá pra veio ele. pra cá? Você Pode você fazer. recebeu esse meteorito? Recebi com certificação e tudo, está lá. Um pedaço ou É ele um todo? fragmento. Não, ele todo é mais ou menos desse tamanho. Cada assim, pessoa levou um pedacinho.
Instituto, cara. Eu recebi de doação do Então instituto. eu falo, cada instituto, cada... Isso, recebi um pedaço. Eu recebi instalar comigo, cara. Que legal. Tipo assim, trazido, algo né? que eu vi lá em 2013 e hoje tá comigo. Olhando Cara, que assim... legal. Eu uma tenho... pedra. É uma pedra, só que valiosa, né? Ela tem valor. Eu tenho um meteorito ali do Chile, que é um meteorito onde o pessoal estuda a origem do sistema solar, como se formou o sistema solar. Eu tenho um meteorito ali da França, tem meteorito de Goiás aqui também, né? Então tem vários fragmentos de meteoritos ali, que eu levo, às vezes, vou fazer palestra nas escolas, eu monto uma feirinha ali pro pessoal ver. É isso que você falou, é legal. interessante. Você imagina, cara, esse meteorito tá girando, sei lá, cara, quantos milhões de anos. Desde a formação do Por universo. onde esse negócio passou, aí caiu lá e tem um pedaço. Cara, são objetos desde a formação do universo que estão ali. Muito legal. E chega uma hora que é atraído pela... né? Por algum planeta. Isso. Muito legal. Agora, meteoros todos os dias acontece, tá? Então, meteoros, se você todo dia olhar para o céu, você vai ver alguma coisa passando, acontecendo. É difícil os que caem, tá? Tem que ser um corpo bem grande para cair. Alguns brilham verde, outros brilham amarelo. Depende a composição, magnésio, Composição ferro, dele. Tá. entendeu? Eu costumo ver, você falou, é verdade. Às vezes eu vejo passando um risquinho meio esverdeado. Assim, E você pode ver o fogo mesmo, dependendo do material que você queima, ele fica um fogo azul, um igual fogo rojão, verde. é igual Exatamente. Então, dependendo do que usa ali, Entendi. tá? Então acontece direto. Aí a gente tá mas esses pequenininhos não é interessante para nós. O interessante são os bólidos, são os objetos. Igual agora nós temos, até informar o pessoal, né? Que agora em janeiro nós temos um cometa para observar. Opa! Nós temos um cometa para observar. Tem mais ou menos assim uma previsão da data? Ó, a partir do dia 26 de janeiro já tá visível já. Legal. Esse tá? cometa Direção. aí é aquele que tem cauda e tal. O Esses cometa já são grandes. Os cometas são enormes. Tá? Então, como ele passa próximo à órbita do Sol, ele vai soltando aqueles... que é a composição de gelo, matéria ali, né? Poeira, e vai formando aquela cauda, né? Então, a gente vai conseguir visualizar. O ano passado, eu consegui fazer o registro do cometa. Também virou notícia. Sempre vira notícia. Esse cometa aí, você sabe o tamanho? Não? Cara, esse cometa eu não peguei a fundo para estudar ele ainda, não. Tá? Mas E ele... velocidade, assim, geralmente de um cometa é o quê? 800 mil quilômetros por hora? Como é que é? Não, geralmente vai estar em torno de 60 mil. Isso vai depender muito. Por segundo, por hora? Não, por hora. Por hora. Ah, não é tão rápido, não. Não, é assim, rápido comparado com o que a gente... Né? que nós conhecemos como velocidade. mas né? eu achei que era muito mais rápido. Isso. E uma pergunta, a velocidade da Terra? Sabe ou não? Mais de 1.600 km por hora. Mais de 1.600. É. Cara, isso é curioso, né? Olha a velocidade que a gente está, aí você, com o telescópio, consegue acompanhar um negócio. Exato. Só que aí você percebe, através do telescópio, você consegue perceber o movimento da Terra. Você consegue? O pessoal fala assim, nossa, mas está fazendo a live da Lua, a Lua fica saindo toda hora. Eu falei, não é ela que está movimentando, é a Terra. Apesar que tudo se movimenta no universo, mas esse movimento que vocês estão vendo sair da imagem é o movimento da Terra. Porque você está fazendo aí, você tem que ficar regulando o telescópio toda hora. Isso, é um movimento de rotação. Tem o motorizado que eu estou fazendo lá, Sim. que você viu, que vai acompanhar sozinho, para não ficar toda hora. Quanto ajustar. maior Legal. é a distância do ponto, mais você tem essa questão da velocidade que você falou, né? Do Quanto avião mais que- você aproxima, mais velocidade tem. É por isso que a gente percebe isso. Então, tipo assim, dependendo do que você tá vendo, você vai conseguir fazer a Você está coisa... olhando Júpiter, lá parece uma estrela, olho nu. Você vai pôr um telescópio, você já consegue ver o movimento dele. Que no caso é o movimento da Terra. Entendi. Entendeu? Nossa, muito interessante. Então cara, muito legal. essa percepção aí acontece devido a isso, cara. Muito legal mesmo. Muito bom isso aí. Tudo isso que você está falando, que vai trazer para Jales, eu acho que isso é ótimo. Tem Para a bastante. cidade, para o Isso. turismo, Pro turismo, para as universidades, para escolas. as universidades, eu acho muito legal. E você que está em casa ainda não se interessa pelo assunto de astronomia, nunca viu sobre, não sabe. Eu acho que é importante isso. Isso. É importante. Você vê, você começou como uma curiosidade Exatamente. e hoje nós temos aqui De um hobby tornou uma profissão. Nós temos hoje aqui um doutor em astronomia, trazendo todos esses conhecimentos Isso. e esses benefícios para Jales. Para Jales, isso mesmo. Então, vai ser muito legal. Você comentou que vocês já estão vendo, você está tentando acelerar isso. Provavelmente vai ser num ponto alto da Sim. cidade. O local mais alto da cidade, a gente procura no local mais alto. Tem né? algum motivo, Paulo, Cara, para isso? Acima da poluição luminosa. A poluição dos postes, né? Hoje Que em acaba dia, né? atrapalhando. Isso atrapalha muito. Então a gente tem coisas que você não vê devido a... Por exemplo, se você vai na cidade, você não vê um céu estrelado, né? Devido às Tem que ser luzes. um lugar né? mais isolado. Existe uma comissão no Brasil lutando para isso, para mudar esse sistema de iluminação, né? Para a gente ter um céu mais
escuro possível para a gente estudar, né? O universo que é importantíssimo, né? Sim. Mas como nós moramos no interior, nós temos ainda benefícios. Né? Faz toda a cidade já. Aqui você anda 4 km, você tá no breu. Isso. Então a gente tem. Eu vou procurar o máximo possível um local, cara, e não pode passar de 2023. Meu projeto era ter montado esse observatório em 2021. Aí veio pandemia, atrapalhou muito. Entrou 2022, veio política, veio Copa do Mundo. Tá? Então 2023, pelo menos, eu tô livre agora para trabalhar só nisso. Muito legal. Cara, que bacana. Acho que a gente podia ir pro nosso momento, né? O que você acha? Sim, legal. Tem mais alguma coisa assim que você queria colocar, assim, de curiosidade, que seria interessante falar pro pessoal aí também? Vixe, cara, de astronomia teria que fazer 500 episódios, que é muita coisa, cara. Mas é bom o pessoal quiser acompanhar, né? Legal, trabalho. a gente vai deixar o teu canal ali também, o QR Code. Ou pode procurar Astrônomo de Jales ou Astrônomo Paulo César, vai aparecer no Google O lá. canal é Mundo Curioso. Astronomia Mundo Curioso. Vai estar aí também, é só acessar aí também. Isso, tá? E quem quer estudar astronomia, foque, porque agora nós estamos numa era onde ela é importantíssima, sempre foi importante, sempre foi. mas agora ela está sendo notada em toda parte do mundo, né? As pessoas falam assim, não vou estudar isso, vou trabalhar com o quê? Isso. Aí a pessoa fica com essa dúvida. Exatamente. Agora estão formando campos nessa área. Mas o que envolve a astronomia? Robótica, eletrônica, informática. Todas as áreas envolvem astronomia. Se conecta. Não é apenas olhar para o céu e ficar lá perdendo tempo lá, né? Olhando o tempo, Aquela olhando as sala cheia estrelas. de pedra, né? Exatamente. Os meteoros. Tá? Exatamente. Não, porque que nem você falou, para eventos militar e de astronomia, a tecnologia ela cresce. Cresce. Ela cresce muito. Ela cresce. Todas as coisas que a gente tem hoje que facilitam o nosso dia a dia ou veio da área militar ou da astronomia. Isso. Então, Isso realmente, mesmo. A possibilidade hoje que nós temos de visão de galáxias, né? De nebulosas, foi tudo James Webb. Tinha muita coisa para falar. James Webb, tem bastante coisa. É o seguinte, o que acontece? Tudo se faz grandão, depois vem e faz pequenininho. Sim, exatamente. Então, essas câmeras que nós temos hoje com essa qualidade de imagem, exatamente. eu acho que os estudos começam primeiro tentando observar. Exato. E depois traz para coisas menores. É tudo essa questão de física, cara. Física envolvida aí, astronomia, né? Muito legal. Cara, legal. A gente, aqui no nosso podcast, a gente tem alguns momentos. Certo. E um deles é os sinônimos. A gente vai sair um pouquinho da sua área. Sim, claro. Porque a gente quer te conhecer também de outras formas, né? O momento sinônimos, então, a gente vai te dar algumas palavras que realmente a gente acredita que é importante aí para a vida. Certo. E você vai falar, pode discorrer do assunto, falar o que significa realmente para você. E a primeira palavra é família. Família é tudo. É a base, é a estrutura, né? É a família. A estrutura da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Então, a família ela tem que ser estruturada em primeiro lugar para que tudo que é aquele objetivo que você for fazer na vida dê sucesso. Então, a família em primeiro lugar. Legal. Trabalho sempre dedicar. O trabalho, eu dedico muito ao trabalho, levo muito a sério o trabalho, né? Então, essa seriedade, essa dedicação com o meu trabalho, hoje me tornou aí, né, ter um título de doutor, me tornou parcerias, né, fazer parte de academias como a Silbras, como a Academia Internacional, que é o Fórum Internacional da Criatividade e Humanidade. Então, o trabalho, cara, é importantíssimo também levar a sério, né, e dedicar-se e nunca desistir, né? Sempre ir até o fim. Legal. E lazer, que é onde você vai ter o momento de descontração. Cara, meu lazer mesmo que eu gosto é ficar trabalhando. Observando o céu. Ou se não, por exemplo, ir para sítios, lugares assim, onde tem natureza. Eu gosto muito da natureza também. Eu falei trabalhando porque o teu trabalho é quase que um lazer. O meu trabalho eu dedico mais a um lazer. E para onde você vai? Lazer. O telescópio nas costas. Sempre o telescópio, sempre observando o céu. O telescópio vai junto. Vai junto, cara. Dinheiro. Importante. Dinheiro e sabedoria juntos, cara, é importantíssimo. Isso já é bíblico já, né? Tem que ter o dinheiro, porque sem o dinheiro você não consegue investir em nada. Você não consegue... não adianta ter sonhos e não ter o dinheiro para investir. Então é importantíssimo que nós tenhamos o dinheiro. Legal. E política? Política, cara, infelizmente, nossa política, né, cara, não é uma política assim de credibilidade, né? Eu não me envolvo em política, eu sou neutro. Eu tenho o meu lado político, mas a questões da política eu peço a Deus que nosso país melhore muito ainda, né? Muito, né? E espero que esses anos aí, eu não sei não, mas
Tomara a Deus que melhore, né? Sim. Porque, cara, não é questão só da política, é questão da população também, né? É. A população também tem que se unir mais, não dividir, cara, e ir atrás aí de buscar um país melhor. Sim. E por último, Deus. Acima de tudo. Deus acima de tudo. Os meus princípios, independente de ser da área de física, astronomia, meus princípios de tudo. Né? Enquanto mais eu estudo, mais eu encontro Deus. Né? Quanto mais você vê... porque Deus deixou a assinatura dele em tudo. Exatamente. Os rastros de Deus eu vou vendo tudo, né? Nos meus estudos, através do universo ali, né? Então Deus está acima de tudo na minha vida. Ele é a minha base, a minha estrutura, né? Depois vem a família e as demais coisas são acrescentadas assim. Cara, e deve ser até muito interessante, porque você nessa área, você fica assim, cara, como Deus criou isso, né? Exatamente. A gente fica... São tantas coisas que... Você vê que não é nada simples. Precisou de alguém, né? Precisou de um ser para ter aquela engenharia. Exatamente. Cara, tem muitos que criticam, né? Assim, questões... Pessoas que não acreditam e às vezes vêm criticar, mas... O bom é que a gente tem argumento. Então, como eu tenho estudo, eu tenho argumento. Então, quando você tem um argumento e o cara não consegue derrubar, então você fica sempre à frente ali. Né? Graças a Deus, as coisas dão certo. Legal. E o nosso último momento aqui é o nosso momento Ecoar. Como é que funciona o momento ecoar? Certo. É o momento que a gente deixa, então, você livre. Pensa que esse microfone, essa câmera aqui, ela está transmitindo no mundo inteiro. Certo. E só tem o Paulo lá em todas as televisões, tá acabando o mundo. Chuviscando televisão, Meu chuviscando Deus pra do todo céu. lado. Aquele meteoro... Aquele asteroide meteoro... do tamanho de um prédio. Você tá com o telescópio do lado assim, o microfone e a câmera. Então vai. Qual a mensagem que você deixaria para o mundo? Para o mundo? Para o mundo. Olhando nessa câmera aqui. Bom, para o mundo, né? Eu deixo a mensagem que, diante de uma imensidão tão grande como é o universo, conseguimos analisar os nossos valores. Vemos que não somos tão grandes assim, que não somos tão importantes, né? Como nós achamos que somos mais que os outros. Né? Diante desse universo ao qual eu estudo, ao que eu vejo, né? Ao qual eu tenho contato, eu vejo a humanidade, né? Como um grão de areia. E esse grão de areia, né? Ministrado por alguém, um ser que criou todo esse universo, que é mais grande do que todos nós. Sim. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Rapaz, foi muito legal esse episódio. Opa. Paulo, a gente quer agradecer a tua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. Na EcoCast. E, com certeza, teve muitas dúvidas que foram cessadas, né? Sim, sim. E Curiosidades que foram despertas. Isso. Espertos. E a gente está ansioso aí para conhecer o Instituto. Sim. Avisa a gente aqui para a gente divulgar também para o pessoal, a hora que tiver aberto ao público aí também. Sim, eu vou fazer uma possibilidade de vocês ir lá conhecer já. Não, legal. Vixe. Fazer uma noite de visualização. Nossa, né? Isso muito é bom. bacana. Levar a esposa. Isso, legal. leva a família lá, vamos bater um papo lá, já conhece tudo, Legal, nosso agradeço o estúdio. convite. Bacana. Né? E quem sabe a gente faz um próximo episódio lá, então, a parte 2. Exatamente. Cara, É legal, hein? Legal. conteúdo, legal. cara, tem muito aqui. Né? Então a gente deixou muito ainda sobre o telescópio James Webb, o Hubble. Então tem muitas coisas ainda que a gente, num próximo episódio, pode falar aí, né? Legal, Tá? legal. É verdade, nem falamos disso. Tem muita James coisa. Webb, James É bom Webb. porque aí ficou o gostinho de... Sim, Quero mais. Temos que falar. Tá aí, ó, pessoal. Você que vai assistir esse vídeo, Isso. chegou até aqui nesse ponto, então você viu tudo. Coloca aí nos comentários, coloca aí. Eu quero bis. Escreve aí, ó. Eu quero bis ou eu quero continuação. Que a gente vai convidar você, Paulo, para vir, para trazer essas informações. Isso, aí a gente vai falar certinho sobre a colonização de Marte, sobre a volta do homem à Lua, que eu não falei para vocês que até em 2026 eles têm plano já de voltar à Lua. Olha só, que legal. Então tem muita coisa aí que a gente vai discutir aqui. Legal. Não, bacana. Muito bom. Paulo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Valeu. E fica aberto aí as portas para Opa. os próximos episódios. Galera, obrigado por vocês terem ficado até agora. E vamos ecoar, ó. Curta, compartilha, se inscreva no canal aí. Exato. Valeu? Tchau, um tchau, abraço. pessoal. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.